Começando, vamos estudar juntos. Se você tem a apostila, tome sua apostila. Se você não tem, eu vou estudar aqui no computador, na nossa apostila, e você apenas acompanhe. Bom, o Homem de Franca foi o primeiro a pregar a terceira puxada? Não, na verdade o Homem de Franca copiou tudo que prega dos sites do reverendo C.W. Wood, inclusive o novo nome Branham, que fora pregado pelos canadenses ainda quando Branham era vivo. O Homem de Franca apenas reciclou o novo nome, tirando o batismo. Agora a gente vai ver o link, que é esse link que está aí abaixo da apostila, que vai mostrar um site americano de crentes, que não crê como nós cremos na terceira puxada. E eles acusam o reverendo Wood de heresia porque ele pregava exatamente isso que o Homem de Franca tem pregado, menos a questão de um só homem, é claro. Mas veja bem, o ancião C.W. Wood do programa Sétimo Selo, Sete Trovões de Arkansas, tem popularidade na Índia, na África, por causa de suas publicações e outros métodos. Embora tendo que dar a este irmão herético seu devido respeito, sendo ele um ancião, seu programa é satânico, astuto e enganador, e está em oposição e desafia o programa de Deus em todos os aspectos. Ele defende que os sétimo selo, sete trovões foram revelados, que o irmão Branham foi a segunda vinda de Jesus Cristo. Então o que eu quero mostrar é que C.W. Wood já pregava isso. Isso não é nada novo, que o sétimo selo foi aberto, que os sete trovões foram revelados, todas essas coisas aí. Aí você diz, e o Cordeiro saiu do trono? O Cordeiro saiu do trono também. O pastor Coleman de Nova York pregava que o Cordeiro saiu do trono quando o irmão Branham ainda era vivo. Converse com um adepto da mensagem do pastor Coleman, ele vai dar risada quando você disser que o Homem de Franca foi o primeiro a pregar isso. Conheça mais sobre o pastor Wood e sobre tudo que cria e pregava no site que você está vendo aqui embaixo. Procure saber sobre o pastor Coleman de Nova York, que pregou a terceira puxada, Cordeiro fora do trono, quando o irmão Branham ainda era vivo em 1963. Nós estamos estudando a apostila. E se quiser, digite a palavra The Third Pull na barra do Google. Você vai ver centenas de sites que pregam a terceira puxada nos Estados Unidos e no mundo. Então você descobrirá que tudo que o Homem de Franca prega é plagiado. Entre também nesse site que você está vendo aqui na barra embaixo e veja como há pessoas que nem mesmo conhecem o Homem de Franca e, no entanto, eles pregam que o novo nome é Branham. Você pode digitar na barra do Google a palavra The New Name is Branham. Você vai ver centenas de sites americanos pregando que o novo nome é Branham e dando explicação ainda muito mais convencíveis do que a do Homem de Franca. São explicações muito mais elevadas. Eu estive olhando o site deles. Agora, procure saber dessas coisas, porque quem não sabe se atrapalha. Quem não sabe é enganado. Todo mundo pensa, o Homem de Franca foi o primeiro. E não foi o primeiro não, tem outros. Agora eu vou mostrar o que está certo e o que está errado nessas coisas. Primeiro vamos falar de uma só pessoa, um só indivíduo e um só homem. Porque o Homem de Franca baseou a sua ideia de ele ser mais um depois do irmão Branham, usando os parágrafos onde o irmão Branham fala de uma só pessoa, um só indivíduo e um só homem. Então vamos estudar esses parágrafos do jeito que o irmão Branham disse e vamos ver se é isso mesmo que o irmão Branham está se referindo. Vamos ver o que o irmão Branham se refere. É preciso discernir quando o irmão Branham está falando nesse tema, se ele está falando em um só indivíduo, profeta em cada era, ou uma só pessoa, ou um só indivíduo no sentido de salvação individual. Isso é importante. Ele explicou centenas de vezes que Deus salva Israel como nação e os gentios ele salva individualmente. Vamos ver a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 484. Escute só. Sua presença no indivíduo, com uma vindicação pessoal de si mesmo, expressando a si mesmo a palavra viva que é prometida para o dia, expressando a si mesmo através de você uma vindicação da grande revelação de Deus. Olhe sempre em um indivíduo,
nunca em um grupo, um indivíduo, não em um grupo. Sua identificação é com um indivíduo. Vocês entendem isto? A congregação diz amém. Não com o metodista, não com o batista, não o presbiteriano, não o luterano, não os pentecostais, mas como um indivíduo. No parágrafo que você acabou de ouvir, o irmão Branham não está falando que Deus usa um só indivíduo no sentido de tratar com um homem, mas está falando de um só indivíduo no sentido de salvar individualmente. Observe o que ele diz. Não com o metodista, não com o batista, não o presbiteriano, não o luterano, não os pentecostais, mas como um indivíduo. Veja a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 489. Isto passa diretamente por eles e eles não reconhecem isso até que passe. Isto somente pega a semente predestinada que Deus predestinou antes da fundação da terra. A mesma coisa veio através dos dias de Noé, a mesma coisa veio através dos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias dos profetas, nos dias de Jesus, assim por diante, até o fim desta mesma hora. A pessoa fecundada com a semente de Deus, a palavra ali dentro, manifestando a si mesmo, tão rendida à vontade de Deus, que a palavra, e só a palavra, manifesta-se nessa pessoa, o prisioneiro, um indivíduo. Já neste parágrafo, Branham compara que a mesma coisa é com os profetas. Aqui Branham já está falando no sentido de um homem só, profeta, que Deus deu apenas um em cada era. Observe o que ele diz. A mesma coisa veio através dos dias de Noé, a mesma coisa veio através dos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias dos profetas, nos dias de Jesus, assim por diante, até o fim desta mesma hora. A pessoa fecundada com a semente de Deus, a palavra ali dentro, manifestando a si mesmo, tão rendida à vontade de Deus, que a palavra, e só a palavra, manifesta-se nessa pessoa, o prisioneiro, um indivíduo. Observe que ele estava dizendo que Deus salva individualmente os gentios. Depois ele diz que a mesma coisa, ou seja, ele usa o mesmo padrão para os profetas. Neste parágrafo, Branham não está falando de salvação individual, mas de profeta. Em cada era, ele usa um exemplo dos profetas para encaixar a salvação individual. Agora veja a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, 490, 491. Não diga minha igreja, agora minha igreja não tem nada a ver com isso. É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno está contra esta verdade. Porém, isto é a verdade. Ou seja, não espere sua igreja vir para a palavra. Se você teve a revelação, venha. Deus chamou você, não a sua igreja, não o seu pastor, não os diáconos, não os porteiros. Veja que o irmão Branham está falando em salvação individual. Não diga minha igreja, agora minha igreja não tem nada a ver com isso. É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno está contra esta verdade. Porém, isto é a verdade. Agora veja, Cristo é o mistério de Deus revelado, para 492, 493. Jesus nunca disse, agora Pedro, você e João e todas as demais pessoas, vocês têm obtido a revelação. Agora toda a igreja está salva. Isto foi para ele, pessoalmente. Eu te digo, não para eles. A ti, tu és Pedro. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a palavra Pedro significa uma pedra. Pedra significa o confessado ou o separado. O parágrafo que você acabou de ouvir
Branham não quis dizer que Pedro era um homem só, porque senão Branham cairia no mesmo laço do catolicismo, que Pedro seria um papa. Mas neste parágrafo, Branham está falando de salvação individual, que Deus tratou com Pedro e João separadamente. Isso não significa que João não teve sua experiência individual com Deus, mas ele chamou Pedro e depois tratou com João e depois com Mateus e etc, etc, entendeu? Na mensagem está aqui quem é maior que Salomão, parágrafo 12. O irmão Branham explica de uma forma que isso se abre na sua mente se você estiver com uma boa intenção. Parágrafo 12, quem está aqui maior que Salomão? Deus nunca lidou em grandes grupos, ele sempre lidou com um indivíduo. É como ele tem tirado um povo dos gentios para seu nome. Apenas um indivíduo, um aqui e ali, para seu nome. Ele trata com um indivíduo, não por grupos. Veja, está falando que Deus trata individualmente com cada um de nós porque somos gentios. Não está falando que trata com um e este um passa a ser líder dos outros, como no caso de um homem só profeta em cada era. Porque no caso do profeta é assim mesmo. Esses parágrafos aplicados para o profeta está correto. Deus usa um só mensageiro em cada era ou um só profeta em cada era. Mas na era que vivemos agora não existe mais profeta e nem mensageiro. O último foi o irmão Branham. Depois você vai ver lá na frente, eu vou lhe mostrar que o irmão Branham foi o último grão, o irmão Branham foi a última advertência, o irmão Branham foi o consumador de todos os mistérios de Deus. É o fim. Quando o grão chega ao amadurecimento, não tem mais para onde ele ir. Parágrafo, quem dizeis ser este? 128, 129. Escute lá. Agora a questão se levanta lá no deserto. Aqui é onde isso traz. Vejam, agora quero que observem, meus irmãos. Agora lembrem-se, essas pessoas desfrutaram daquelas bênçãos. Elas desfrutaram da pregação deste profeta, este ungido. Elas creram nele. Elas o seguiram, mas levantou-se um no deserto, um chamado Datã e um chamado Corá, e eles disseram: isso tem de ser ocupação de um só homem. Moisés pensa que ele é o único que Deus chamou. Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Quando foi que ele lidou com o povo e não com apenas uma pessoa? É um indivíduo, não é um grupo. Os parágrafos que você acabou de ouvir, Branham está falando de um só homem profeta, porque é parecido com salvação individual. Observe que o assunto entra em Moisés, que era o único profeta da era. Este parágrafo não está falando em salvação individual e não se deve aplicar este parágrafo para o homem de Franca, porque o parágrafo está falando de um só homem profeta. Falando de Moisés, que Coré tentou se levantar contra o profeta da era. Na mensagem Era de Laodiceia, parágrafo 43, o Branham explica melhor essa questão de um só homem em cada era. Antes de concluir esta parte que tem que ver com o mensageiro, a Era de Laodiceia, devemos considerar seriamente estes dois pensamentos. Em primeiro lugar, esta era terá um só profeta mensageiro. Apocalipse 10:7 diz: quando ele, singular, começar a tocar, nunca tem havido uma era em que Deus haja mandado a seu povo dois profetas maiores ao mesmo tempo. Ele mandou a Enoque só, mandou a Noé só, mandou a Moisés só. Ele tinha a palavra, ainda que outros também profetizaram. João Batista veio só. Agora, neste último dia, deve vir um profeta, não uma profetisa. Ainda que nesta era, entre todos aqueles que pretendem expor a palavra, o número de mulheres é maior que o número de homens. E a palavra infalível diz que ele, o profeta, revelará os mistérios ao povo da última era e converterá o coração dos filhos aos pais. Há aqueles que dizem que o povo de Deus vai se unir por meio de uma revelação coletiva. Eu desafio esta declaração. Esta é uma suposição atrevida e inválida em vista de Apocalipse 10:7. Eu não estou negando que haverá
pessoas na última era que profetizarão e que seus ministérios podem ser e ainda serão corretos. Eu não nego que haverá profetas como nos dias de Paulo, quando houve um chamado Ágabo, um profeta que profetizou uma fome. Estou de acordo que estas coisas são assim, porém eu nego, segundo a evidência infalível da palavra, que haja mais que um profeta mensageiro maior, que revelará os mistérios contidos na palavra, e que ao mesmo tempo tem o ministério para converter o coração dos filhos aos pais. Então essa questão de um só indivíduo, quando o irmão Branham fala Deus usa um só indivíduo, ele não está falando que esse indivíduo que ele usa se torna líder dos outros, como no caso dos profetas. O irmão Branham, Deus usou só o irmão Branham, então ele, o irmão Branham, é líder nosso, nós temos que seguir a mensagem dele. Mas nesse caso de salvação individual, Deus trata com uma só pessoa, com um só indivíduo. O Branham está falando de salvação individual, ele trata comigo e eu não tenho que esperar a minha igreja, eu não tenho que esperar o porteiro da minha igreja, o pastor da minha igreja, é eu, ele chamou eu, então eu tenho que sair e cuidar. E o homem de Franca usou esses parágrafos erroneamente, e ele não errou, ele sabia o que estava fazendo, ele estava enganando mesmo. Mas as pessoas que é ingênuo, que não conhecem, pensam que está correto e está sendo aplicado para a coisa errada, porque está aplicando o parágrafo para um homem que não é profeta e nem mensageiro da dispensação. João de Apocalipse 10, 8 a 11. Leiamos esse versículo. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Preste atenção a essa leitura da apostila aqui, diz assim: segundo o homem de Franca, o irmão Branham está em Apocalipse 10, 1 a 7, e ele, homem de Franca, está em Apocalipse 10, 8 a 11. Mas este João de Apocalipse 10, 8 a 11 não está só em Apocalipse 10, 8 a 11, ele está em Apocalipse 10, 1 também, veja. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Quem é esse narrador aí? É o mesmo narrador de Apocalipse 10, 8 a 11? É o mesmo narrador de Apocalipse 10, versículo 1. O mesmo João que inicia o livro de Apocalipse, narrado, é o mesmo que termina. Agora vamos para a mensagem, Apocalipse capítulo 4, segunda parte, os 24 anciões, parágrafo 41. Então João foi convidado para subir mais alto, suba mais alto, que significa suba aqui. Ele lhe mostrou tudo o que iria acontecer no mundo na era da igreja. Então, depois que as eras da igreja terminaram, encontramos então que João era um tipo de cada verdadeiro crente que será convocado para o alto por Cristo. É correto? Convocado, suba mais alto. O parágrafo que nós acabamos de ouvir, ele diz que João era, passado, um tipo de cada, não de um só homem, de uma só pessoa. João era um tipo de cada crente que será convocado para o alto. Não diz assim, João era ou João será um tipo de um homem que vai vir um dia, que Deus vai usar para ser líder dos outros. Não diz isso. Apocalipse capítulo 4, primeira parte, parágrafo 175 e 176. João, ali na ilha de Patmos, um revelador para a igreja, como no tipo da igreja que foi levantada até a glória, suba aqui, mostrando. Tu dissestes, ele representou a igreja. Para todos que ouvirem esta palavra, João o representou. Amém. João era o representante do sangue de Jesus Cristo, testemunha da palavra. Ele era uma testemunha do batismo do Espírito Santo. Tinha um companheirismo pessoal com Cristo e ele representava toda a igreja, pois cada homem ou mulher, menino ou menina
que alguma vez creu em Cristo e o aceitou nas mesmas bases, ele será convocado algum dia, suba para cá. Será tomado antes da tribulação. Recordem, o tempo da tribulação não chegou ainda. O que diz o parágrafo que acabamos de ouvir? João ali na ilha de Patmos, um revelador para a igreja. Esta frase diz que é o João da ilha de Patmos, não diz o João de Franca. Para todos que ouvirem esta palavra, João representou. Esta frase diz que João representou passado. Todos, não um só, que ouvirem esta palavra. João era o representante do sangue de Jesus Cristo. Essa frase diz que João era, não diz que será o representante do sangue. Ele era uma testemunha do batismo do Espírito Santo. Tinha um companheirismo pessoal com Cristo. E ele representava no passado toda a igreja. Essa frase diz que ele, João, era um testemunha do batismo com o Espírito Santo. Não diz que ele será uma testemunha do batismo com o Espírito Santo. Tinha um companheirismo pessoal com Cristo e ele representava no passado toda a igreja. Na frase acima diz tinha, não diz terá um companheirismo pessoal com Cristo. E ele representava toda a igreja. Ele não representava um só homem desta igreja, mas toda a igreja. Aí você diz, e o irmão Brando? Gente, o irmão Brando é profeta. O profeta, ele é para o mundo todo. Eu ainda vou fazer um estudo para mostrar que essas pessoas que dizem, como é que sabemos que Malaquias 4 é um profeta para o gentio ou para o judeu? Gente, profeta ele é para o mundo todo. Malaquias, Isaías, Jeremias, não eram profetas só para os judeus. Eu vou provar para vocês, pela Bíblia, que eles eram profetas para o mundo. Eles profetizaram tanto para Israel, como para outras nações. Bem, não diz que representava um homem, mas ele representava toda a igreja. Pois cada homem ou mulher, menino ou menina, que alguma vez creu em Jesus Cristo e o aceitou nas mesmas bases, ele será convocado algum dia, suba para cá. A frase acima, que nós lemos, diz que cada homem ou mulher, menino ou menina. Observe que não diz que um só homem, mas cada. E inclui mulher, menino e menina. Quer dizer, o João não é um homem, mas mulher, menino, menina, idosos. Quem crê é João. Que alguma vez creu e o aceitou nas mesmas bases, ele será convocado algum dia, suba para cá. A promessa da representação do João não é para um só homem, mas para toda a igreja. E ele representava toda a igreja, pois cada homem ou mulher, menino ou menina, que alguma vez creu em Cristo e o aceitou nas mesmas bases, ele será convocado algum dia, suba para cá. E é bom nós lembrarmos que ele, João, representou a noiva. E a noiva não é um homem. A noiva é um corpo. Não tem como a noiva ser formada de um homem. Ah, mas e os profetas? Não, os profetas, não vamos botar os profetas nisso. Profeta é profeta. O homem de Franca aqui não é profeta. E os mensageiros? O homem de Franca não é mensageiro. Não tem mais mensageiro. As pessoas que se levantam contra o homem de Franca são Coré, são Datã, são Abirã. Essa aqui é muito boa. Coré, gente, se levantou contra o profeta da era. Eu não estou me levantando contra o profeta da era. Ao contrário, eu estou defendendo o profeta da era. O profeta da era chama-se William Branham. Coré se levantou contra o profeta Moisés, que era o profeta maior da era. Coré não se levantou contra um homem que queria ser um profeta, não se levantou contra um pastor que estava com um espírito pastoral querendo tomar conta da nação ou querendo tomar conta do mundial. Não, Coré se levantou contra um homem que era profeta de Deus, levantado por Deus, outorgado por Deus para ser profeta mundial. Então quem é Coré para nós é o homem de Franca, porque é ele quem está personificando Branham, é ele quem está chamando de podre para a mensagem do irmão Branham, é ele quem diz que a mensagem de Branham é maná podre de outro dia. Então, ao contrário, nós estamos defendendo o profeta da era. Então o personificador é o homem de Franca, o Coré é o homem de Franca, que está se levantando contra o profeta da era, William Branham. Quando
irmão Branham falava em outro, será que significa que vem mesmo outro depois de irmão Branham? O homem de Franca sabe que na verdade ele pregava, ensinava isso antes de mim e agora se corrompeu, mas eu vou mostrar os parágrafos que o irmão Branham fala em outro e explicar para vocês. O outro que Branham falava era ele mesmo, gente. Pomos-nos ao lado de Jesus 64. Eu creio que o Senhor tem me usado em pequenas coisas especiais para ajudar talvez a estabelecer um fundamento para um profeta que virá. Porém, um profeta não atua da forma que eu atuo. Agora, você sabe disto. Um profeta não é um evangelista e um evangelista não é um profeta. Um pastor não é um evangelista e um evangelista não é um pastor. Mas Deus tem colocado na igreja primeiro apóstolos, então profetas, então ensinadores, aí pastores e assim por diante. Deus os colocou na igreja e Deus lhe deu um ofício. O que Branham diz no parágrafo que acabamos de ouvir é pura humildade. Ele cria sim que ele era o profeta, só que ele não queria se declarar, queria que captássemos por revelação. Pergunta e resposta 12, parágrafo 386. Agora, se você observar, o pequeno Willy ali fora colocou o meu nome sobre aquela estrela ali. E esta é a razão pela qual omiti isto, veja você. Porque eu não acho, agora eu vou ser o mais honesto que eu possa. Eu não acho que eu teria alguma coisa a ver com aquele mensageiro, veja. Isto é certo. Eu creio que talvez eu esteja sendo enviado para uma parte na sua igreja para ajudar a estabelecer essa mensagem em um lugar onde isso deveria estar quando este precursor viesse, pois ele virá. O pequeno Willy, que era uma criança da igreja, colocou o nome do irmão Branham na última estrela do quadro das eras, porque o irmão Branham, por não querer se declarar, colocou apenas Elias. Mas o menino cria que o irmão Branham era esse Elias. Mas o irmão Branham, por não querer se declarar, disse as coisas que acabou de dizer no parágrafo. Agora eu vou ser o mais honesto que eu possa. Eu não acho que eu teria alguma coisa a ver com aquele mensageiro, veja. Isto é certo. Eu creio que talvez eu esteja sendo enviado para uma parte na sua igreja para ajudar a estabelecer essa mensagem em um lugar onde isso deveria estar quando este precursor viesse, pois ele virá. Pergunta e resposta 15. O irmão Branham diz: 176. Quando vejo um homem chegar, eu penso, aquele deve ser ele. Ali está um homem crescendo na fama. Olha para ele, as igrejas se põem em movimento. O que ele faz? Se põe a 1000 milhas longe da Bíblia. O que ele faz? Vaga por aí, o ar acaba e ele desce. Vê? Tendo forma de santidade, negando o poder de sua eficácia, negando a fé. Não creia na Bíblia, dizendo, segurando incrédulos denominações, obtendo filhos denominacionais. Ele tem que cair, ali vai ele diretamente de volta. Onde está aquele que semeará aquela semente para aquela igreja do fim do tempo? Onde está aquela semente amadurecida, aquele Elias prometido? E imediatamente após seus dias virá a grande tribulação. Mais uma vez, Branham fala do Elias como se fosse outro. Porém, era ele mesmo, ele apenas não queria se declarar. Observe, ele diz: onde está aquele que semeará aquela semente para aquela igreja do fim do tempo? Que era ele mesmo. Onde está aquela semente amadurecida, aquele Elias prometido? Falando dele mesmo como se fosse outro, por não querer se declarar. Queria que captássemos que ele era o Elias sem precisar de nos dizer. Mas o garoto Willy, ele captou. Muitos marmanjão da mensagem não capta. Os falsos ungidos não capta porque não quer, porque quer mentir e ganhar dinheiro do povo. E o povo não capta porque não tem revelação mesmo. Onde está aquele que semeará aquela semente para aquela igreja do fim do tempo? Onde está aquela semente amadurecida, aquele Elias prometido? E imediatamente após seus dias virá a grande tribulação. Portanto, na apostila diz, todos os parágrafos que William Branham fala sobre a vinda de outro, não significa que na verdade ele cresce que haveria de vir outro, mas por humildade não queria se declarar.
O homem de Franca, antes de se corromper, cria sim. Veja a resposta que ele deu a um homem que cria na vinda de outro no site apalavrafalada.com.br. Dê uma olhada nisso aí que o homem de Franca disse antes dele se corromper. Se o irmão não encontrar a fé de rapto nos 7 selos onde foram revelados os 7 trovões, não encontrará mais em nenhuma pessoa. O profeta disse que os 7 trovões estavam nos 7 selos revelados. Pergunta-se resposta número 4, parágrafo 78. Pelo amor de sua alma, não deixe nenhuma tonteira invadir sua mente e seu coração, mas fique com a palavra, pois somente a palavra é verdade. E não existe ministério para mais nenhum homem depois do irmão Brana, para preparar a esposa de Cristo. Veja o que disse Deus: tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Não cabe mais nenhuma pessoa entre o mensageiro de Deus, William Brana, e a esposa de Cristo. Veja na mensagem abaixo onde o irmão Brana diz quem são os últimos 3 anjos, Lutério, Wesley, e como ele não podia dizer o nome dele, ele disse: então, se é a última mensagem, como você pode apoiar a entrada de um outro homem após o irmão Brana sem ser um falso, um antipalavra, um anticristo? E a mensagem do profeta Brana veio dizendo: escapem da marca da besta. Meu irmão, lamento por você, mas Deus poderá ainda usar de misericórdia porque você crê no profeta. Mas se continuar nestes pensamentos, estará sem a graça de Deus que está na revelação dos 7 selos. Quando ele dizia que era tempo para que aparecesse essa pessoa que eles estavam esperando, era simplesmente porque o profeta era humilde e não dizia que era ele, pois até aquela hora já havia sido revelado os selos e ele estava pregando o último selo que cumpre misteriosamente. As pessoas não entenderam, mas tudo estava cumprido. 7º selo, 162. Por certo, disse que haveria de vir outro, porque ainda não havia manifestado o ministério do 7º anjo. E mesmo após esta manifestação, pela simplicidade do profeta Brana, estava esperando um outro. Mas, após os selos, encontramos que ele mesmo disse que tudo está revelado. Agora vamos para o novo nome. O novo nome Brana foi pregado ainda quando o irmão Brana era vivo. O que é? Vocês acham que aquele povo do Canadá, que estavam batizando o nome do William Brana, estavam batizando por quê? Vocês acham que eles estavam batizando assim, só porque queriam batizar mesmo? Para uma coisa acontecer, vem uma base. O que levou eles a batizar no nome do irmão Brana? Eles criam que o novo nome era Brana. Até hoje eles creem. Eu conversei com um deles. Mesmo o irmão Brana tendo dado aquela lambada neles na mensagem, a serpente ferida, eles não se consertaram não. Eles continuam crendo nisso. Dê uma olhada. Serpente ferida, parágrafo 28. E eu ouvi isto uma e outra vez, porém não foi assim. E outro dia no Canadá, um irmão me mostrou um pequeno cartão de uma coisa que ele levava em seu bolso, que dizia: William Brana é nosso Senhor, batizando no nome de William Brana. E um precioso. Se isso houvesse sido um inimigo, se houvesse sido meu inimigo, eu haveria entendido que era uma zombaria. Porém, um precioso, amado irmão veio para confessar seus pecados e seus erros e dizer de sua fé em mim como sendo Jesus Cristo. E eu tenho cartas em casa e telefonemas de Chicago e de diferentes lugares perguntando se eu creio nesse dogma. E tenho toda a classe de cartas que chegaram nos últimos poucos dias e telefonemas em diferentes lugares assim dizendo que eu era Cristo. Irmão, isso é uma horrível vergonha, perversa mentira do diabo. Veja, eu sou seu irmão. Agora isso poria qualquer pessoa fugir do campo. Isso faria com que qualquer pessoa que ama a Cristo fugisse da mesma coisa. Vamos refletir um pouco aqui. Por que essas pessoas estavam batizando em nome de William Brana? Eles não batizariam em nome de William Brana se não crescem que o novo nome era Brana. Ou seja, foi a crença que o novo nome é Brana que os fez batizar em nome de William Brana.
Pergunte isso para você mesmo. Será que eles só batizavam em nome de William Branham e não criam que o novo nome é Branham? Até hoje esse dogma continua no Canadá. Eu conversei com um adepto desta crença e disse a ele assim: aqui no Brasil tem um povo crendo que o novo nome é Branham, mas não batizam em nome de Branham. Ele me respondeu: nós também cremos que o novo nome é Branham e batizamos em nome de William Branham. Porque como pode você crer no novo nome e batizar no velho nome? Então aí está, até o novo nome, o homem de Franca copiou. Ele só reciclou. Tirou o que ele não concordava e colocou aquela parte ali. Mas nada foi revelação de Deus. Bote isso na sua cabeça. Até porque não pode ter vindo revelação de Deus, porque o último que veio essa revelação tinha de vir foi o profeta da era, que foi o irmão Branham. Dê uma olhada na mensagem parada na brecha 139. Vamos ver aí essa questão da montanha que tinha o nome do irmão Branham. Agora, enquanto Billy e eu começamos a rodar, começamos a rodar e Billy foi dormir outra vez. Isso diz: eu te darei um sinal eterno. E eu disse: Senhor, que eu esperei um pouquinho e nada aconteceu. Eu disse: qual será o sinal eterno, Senhor? E eu esperei uns poucos minutos e logo então eu olhei para ver o Billy. Ele estava dormindo. E ele disse: eu te darei um sinal eterno. Outra vez ele disse: olhe na direção oeste de onde você está. E eu virei a minha cabeça assim na caminhoneta para olhar, diminuir a marcha. Vocês sabem. E o Espírito do Senhor, eu senti como que se pudesse gritar e chorar. E eu olhei e eu somente vi a montanha com seus cumes brancos. Eu disse: eu não sei, não vejo nenhum sinal sólido concernente àquilo. Ele disse: o seu nome está escrito sobre toda ela. Eu pensei: o que é isto? E eu fiquei bastante fraco e comecei a parar. E o Billy levantou e disse: o que está acontecendo com o Senhor? E eu segurei minha mão assim, o suor pingando, o suor pingava de minhas mãos. Que eu parei e olhei para cima da montanha e vi aqueles 7 montes. E então eu ouvi: vocês querem ver uma coisa? Lá havia 7 picos no topo da montanha. Uma montanha que tem a extensão de várias milhas. A última montanha antes de você entrar no outro estado. Não há nenhuma outra montanha depois daquela. E ela ia do leste a oeste, a posição da montanha. E o topo era coberto de neve. Os 2 primeiros picos eram menores, e então um grande pico, e então outro pico pequeno, e logo um pico menor, e então um grande, enorme, e longo pico de montanha coberto de neve. E eu disse: Senhor, eu não entendo o que isso significa. Ele disse: quantos picos tem lá? Eu disse: há 7. Quantas letras há em seu nome? Branham, B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M. E lá havia 3 picos que destacavam. Ele disse: aqueles 3 picos são a primeira, segunda e terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte de seu ministério, um monte pequeno. Então a sua primeira puxada um pouco mais alta. Vocês sabem, o sinal está na mão. Então há um pequeno intervalo lá. O tempo eu havia tirado por estar muito cansado. Muitos de vocês recordam disto. Então vem o discernimento, a segunda puxada. Agora eu tive outra cerca poucos anos aqui, parecendo como pequenos picos. Vem de volta como não era o meu ministério ainda. E então vinha o terceiro. 3 é um número de conclusão. Vem o terceiro. O pico seguinte era o 5, o número da graça. E o seguinte era o 7, o número da perfeição, o fim. Trabalharemos 6 dias. O 7º é o sábado, o fim da semana, o fim do tempo. Vem. E eu parei e mostrei isso para Billy e olhei para eles. O parágrafo que nós acabemos de ouvir não diz que o novo nome é Branham. Leia mais uma vez e veja se esses parágrafos falam que o novo nome é Branham. Dê mais uma olhada. Os parágrafos acima não falam. Os parágrafos que acabamos de ouvir
não falam que era um nome eterno, mas um sinal eterno. Os parágrafos acima têm a ver com a terceira puxada e não com o novo nome. A palavra novo nome não aparece nos parágrafos, mas Deus estava mostrando o ministério do irmão Branham em 3 puxadas, e mostrando que em seu nome havia 7 letras, que é o número da perfeição, que não tem nada mais perfeito que este. O parágrafo tem a ver com o nome do irmão Branham e não com o novo nome de Deus. Por que dizer uma coisa que o profeta não disse? Deus em Simplicidade 106. Então agora ouçam a cada palavra, agarre-a, e se você está obtendo isso das fitas ou qualquer coisa, então permaneça exatamente com esse ensinamento da fita. Não diga nada a não ser o que a fita diz. Diga exatamente o que a fita diz. Vem. Agora, porque algumas daquelas coisas nós vamos compreender bastante coisa sobre isso agora, porque isso é mal compreendido, vê? E esteja certo de dizer somente o que a fita diz. Não diga nada mais, vem? Porque eu não digo isso de mim mesmo, ele quem o diz. Veja você, e assim muitas vezes confusão. Pessoas se levantam e dizem, bem, fulano de tal diz que isso significa isso e aquilo. Apenas deixe isso do modo que está. Agora, Jeová Jireh 3, parágrafo 100. Esse aqui é que é mais interessante ainda. Dê uma olhada no que diz. Aí está mostrando claramente: a noiva da semente real não será chamada de ela, igreja, sacrifício denominacional de cabra. Não, mas por ele, a palavra manifestada do carneiro. Pois ele é a palavra e o carneiro. Não chamado ele, disse, não chamado pelo nome dela, mas chamada pelo nome dele. Ele tomaria um povo de entre os gentios, não pelo nome dela, mas por seu nome. Levariam o seu nome. Oh, que coisa! Por que temes isto então? Um gentio levaria seu nome, o carneiro, não o nome dela, a igreja, não ela, mas ele. Aleluia! Este parágrafo também não fala que o novo nome é Branham, mas está falando o que está lá em Atos 15:14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, e como isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas as coisas. No parágrafo 100 da mensagem de Jeová Jireh, Branham está falando que os gentios levariam o nome de Jesus. Veja, não pelo nome dela, mas por seu nome. Levariam, observe a palavra levariam no plural. Veja o que diz esta frase. Um gentio levaria seu nome. Observe que o irmão Branham está dizendo que um gentio levaria seu nome. Não diz que Jesus levaria o nome do gentio. Porque se o novo nome é Branham, então foi Jesus quem levou o nome do irmão Branham. E o parágrafo diz que o irmão Branham levaria o nome de Jesus. Mas de acordo com o novo nome Branham, foi Jesus quem levou o nome do irmão Branham. Levariam o seu nome. Oh, que coisa! Por que temes isto então? Um gentio levaria seu nome, o carneiro, não o nome dela, a igreja, não ela, mas ele. Aleluia! Neste parágrafo vemos claramente que o gentio levou o nome de Jesus. Todo gentio que o nome de Jesus é invocado sobre ele em seu batismo está levando o nome de Jesus. É o que está em Tiago 2, versos 6 e 7. Mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Portanto, o parágrafo nem fala de novo nome, fala dos gentios que levariam o nome de Jesus. Mensagem de Abraão restaurado, parágrafo 45. Abraão, quando finalmente ele venceu, lhe foi tirado o nome de Abrão,
disse: você não será mais chamado de Abrão, mas será chamado Abraão. Lhe deu parte de seu nome, passou seu nome para Eloi, Elohim, Rim e Ram, Elohim e Abraham, traduzido Elohim, Eloi. Em outras palavras, eu sou o pai de todas as coisas, vê? E eu te faço pai das nações. Então eu mudei e te dou parte do meu nome, pai das nações, ou Han, traduzido. Vê? Elohim, traduzido. Abraão. Esta é uma boa sentença. Você já pensou nisso? Um grande evangelista hoje chamado Graham, Graham, Billy Graham. Pense nisso, como Deus, em sua misericórdia, como Ele já sabia e as coisas que Ele faz. O parágrafo que acabamos de ouvir também não diz que o novo nome é Brana. O irmão Brana diz que Deus deu parte do seu nome a Abraão por causa da palavra him. Qualquer pessoa que entende inglês sabe que him significa ele. Por exemplo, I walked with him significa eu caminhei com ele. O que o irmão Brana está querendo dizer é que o him, que é parecido com o Ham de Abraham, poderia comparar com Elohim, o qual é Elohim, querendo dizer que o him estava no nome de Abraham, como HM. Em seguida, Brana cita que Billy Graham também tem o HM. Em outras citações, Brana fala do nome dele, que também tem o HM, e diz que o sétimo é perfeição, mas nunca diz que o novo nome é Brana, pois se tivesse dito, aí ele teria que ir pedir perdão para os canadenses, que ele condenou e disse que era uma mentira do diabo, que estavam batizando no nome dele por crer que o novo nome é Brana. Então o Brana ia ter que pedir perdão para os canadenses se ele concordasse que o novo nome é Brana agora. E o homem de Franca se encontra em uma situação mais complicada ainda, é porque o irmão Brana não diz que o novo nome é de 1963 para cá, mas diz que Jesus, quando subiu ao alto lá atrás, há 2000 anos, já recebeu o novo nome. Parágrafo 283 da mensagem primeiro selo, veja. E Jesus, seu nome na terra era Redentor. Jesus, quando ele estava na terra, ele era o Redentor. Isso é verdade. Mas quando ele conquistou a morte e o inferno e os venceu e subiu ao alto, ele recebeu um novo nome. Esta é a razão pela qual eles gritam da maneira que o fazem e não obtêm nada. O novo nome de Jesus já tem 2000 anos de existência. Complica a situação do homem de Franca, porque depois que Jesus subiu ao céu, já com o novo nome, ele apareceu a Saulo no caminho de Damasco alguns anos depois. E quando Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Era para Jesus ter dito: eu sou Brana, a quem tu persegue. E Paulo diz em Filipenses 2,9 que depois que Jesus subiu ao alto, ele recebeu um nome que é acima de todo nome, mas não diz que esse nome que ele recebeu após subir ao alto era Brana. Mas que nome foi que ele disse que ele recebeu? Senhor Jesus Cristo. Ah, mas ele sempre foi Senhor Jesus Cristo. Não, Senhor. Ele passou a ser o Senhor Jesus Cristo, que depois subiu ao alto. No nome, o seu nome era terreno, Jesus Nazareno, Jesus filho de José. Se você quer crer numa coisa bíblica, você tem que crer nisso. O nome que ele subiu, que recebeu quando subiu ao alto, foi Senhor Jesus Cristo. Mas aí a gente conclui agora essa questão do novo nome com uma coisa. Se o William Brana condenou aqueles irmãos lá na mensagem Serpente Ferida, lá do Canadá, porque estavam batizando no nome Brana. E por que estavam batizando no nome William Brana? Porque criam que o novo nome é Brana. Ele condenou aquele povo. Se ele visse o homem de Franca crendo que o novo nome é Brana, ele não o condenaria também? Se ele condenou esses lá que estavam batizando em nome de Brana porque criam que o novo nome é Brana, ele condenaria essa doutrina hoje também. Porque o homem de Franca, a única coisa que ele fez foi tirar o batismo. Agora o novo nome de Jerusalém é Tucson, essa daí é boa. Me dá muita pena quando eu vejo uma pessoa fundar uma doutrina em cima de uma coisa que não conhece. Quando você ouve o irmão Brana, quando você lê, na verdade, o irmão Brana na mensagem, é uma coisa. Mas quando você escuta
é diferente. Eu escutei esses parágrafos aí que o homem de Franca usou para fundamentar a doutrina que Tucson é Nova Jerusalém. E é interessante, quando você vê o irmão Branham falar uma frase, por exemplo, como essa: eu não pude fazer o guarda acreditar que Tucson é Jerusalém. Você escuta e você acha que isso aí significa que Tucson é Jerusalém. Mas se você for ouvir, você vai ver que quando o irmão Branham fala nisso, a igreja está sorrindo, os ministros começam a sorrir e o próprio irmão Branham começa a sorrir. Isso mesmo, uma brincadeira. O homem de Franca fez uma doutrina em cima de uma brincadeira que o irmão Branham estava tirando com a congregação. Era só brincadeira do irmão Branham. Observe, escute os parágrafos. Tucson, of course, I live in Tucson now. This is my second year there. And as I always said, I'm living up at Jerusalem. I couldn't make a policeman last night. They gave me a ticket. I believe that was Jerusalem. I was on the road going up here to Apache Junction, and one of my lights went off, the headlight, the dimmer. And I was trying to make it to a filling station, and the other one went off. And I had to look behind me, and I seen his red light. And he stopped me, and he said, you know what I stopped you for? I said, yes, sir. One of them lights is out. He said, that's right. You know it's a violation to do that? I said, yes, sir, but I couldn't get to a station. I didn't find any. I was trying to find one. He said, where are you from? I said, Jerusalem. He said, where? I said, Jerusalem. I said, he looked at my license and said, you minister? And I said, yes, sir. I said, I'm from Jerusalem. He said, where's that? Across the sea? I said, no, sir. That's up on the hill here called Tucson. You call it that. I said, I've been down in Jericho here ministering in the valley. It's a wonder he didn't really give me a ticket then, really. But he gave me a little hurry up and get it fixed. Observe os ministros rindo. Observe o irmão Branham rindo. Era só uma brincadeira que ele estava tirando com a congregação. E era só uma brincadeira o que ele tirou com o guarda. O movimento de Franca é uma denominação. Por quê? Porque uma denominação não é só um nome estipulado. Denominação é um homem sobre outro. Mas você diz assim, mas você também é, porque você tem o irmão Branham sobre você. O irmão Branham é diferente, porque o irmão Branham é profeta. Agora, se esse homem que estiver sobre mim não for profeta, é denominação. Veja a mensagem, o único lugar provido por adoração, parágrafo 148. Agora vocês notaram, a cada 3 anos, depois de uma grande reunião, o que acontece? Uma denominação. Isto já tem 20 anos, nenhuma denominação. Querido Cordeiro Moribundo, que isso nunca aconteça assim. Se eu partir nesta geração, que as pessoas que creem nesta mensagem nunca tolerem uma denominação. Deus irá, vocês morrerão aí mesmo. Lembrem-se disso, na exata hora em que vocês mencionarem denominação entre vocês. Não me importa quão sincero vocês sejam. Tomarem o homem como seu líder em lugar do Espírito Santo para confirmar sua palavra, essa é a hora em que vocês morrerão. Agora você vai ver o próprio homem de Franca confirmando que a doutrina dele é denominação. Quando pregou a obra do Nicolaíta, veja o que ele diz. Obras de Nicolaítas é denominação. Denominação não é um nome estipulado. Eu estou entrando direto no assunto. Denominação é um espírito pastoral querer tomar conta de uma região. Denominação é um espírito pastoral querer tomar conta de um estado. Denominação é um espírito pastoral querer tomar conta da nação. Quer que vai mais adiante um pouquinho? Denominação é um espírito pastoral querer tomar conta do internacional. É um espírito que quer tomar conta. Ele não satisfaz com o local. Como o marido não satisfaz com a esposa dele, começa a procurar outro. O pastor tem um ministério local na Bíblia, ele não tem nada mais que o ministério local e o regional, que é dele próprio. Não é regional do outro pastor, para ele tomar conta do outro pastor, não. O regional é dele. É ele que tem aquelas ovelhas na região, para ele tomar conta. O absoluto, creio que é 212. Agora você sabe qual é a primeira coisa que um falso ungido faz
quando percebe que o verdadeiro ungido está se aproximando de você para te falar a verdade e te libertar, ele inventa coisas que o verdadeiro ungido não faz, para que você não se aproxime dele. O falso diz: não tenha nada a ver com ele, ele é dualista, ele não crê na terceira puxada, ele crê que está no milênio. Vocês sabem por que ele faz isso? Porque isso é para você não se aproximar do verdadeiro. Ele cria um monte de mito que é para você ficar com medo do verdadeiro. O verdadeiro se torna um fantasma para você. Quando fala naquela pessoa, você tem o maior pavor dele, porque o falso criou um monte de mito e mentiras sobre aquela pessoa, que é para você fugir dele. Saia dessa gaiola. Muitos irmãos que vieram aqui comigo, depois que eu expliquei essas coisas para eles, eles disseram assim: olha, eles diziam para mim nem passar na sua rua, diziam que você nem era mais da mensagem, que você cria na dualidade. Eles fazem isso para criar uma atmosfera de medo, para que você não venha e ouça a verdade. Aqui em Bragança nós não queremos que você venha para Bragança, nós não queremos que você seja membro da igreja de Bragança, nós só queremos que você saia da denominação. Não adianta nada você ouvir um estudo como esse aqui e voltar para Goiânia, ou vir para Bragança, se tornar membro. Essa mensagem que nós estamos pregando é: sai dessas denominações da mensagem e volta para a mensagem de William Branham. Leia a mensagem em casa, escute as fitas do profeta William Branham. Saia dessa confusão, saia dessa heresia. Porque o irmão Branham é o último sinal antes do arrebatamento, antes da vinda do Senhor, antes do rapto, antes do fim do mundo. Existe um último sinal que ia acontecer. Qual é o último sinal? Dê uma olhada aí na mensagem a ele ouvir, parágrafo 38. Estou tão contente hoje porque podemos olhar ao redor antes da vinda do Senhor e ver as testemunhas de sua aparição, vendo sinais na igreja da breve aproximação do Senhor Jesus Cristo, vendo palavra por palavra se cumprindo. O mesmo último sinal que era para ser dado para a igreja antes da aparição do Senhor Jesus está operando na igreja agora mesmo. A última coisa. Para nós, William Branham é o consumador de todos os mistérios de Deus. Parágrafo 68 da mensagem primeiro selo. Apocalipse 10, 1, 7. Isso é para suceder agora, recordem, nos dias do sétimo anjo, seu som sai, ecoa a trombeta do evangelho. Ele é o consumador de todos os mistérios de Deus. William Branham é o último grão e não há outro processo que acontece depois que o grão amadurece. Quando o grão amadurece, ele sai da casca e ele se torna maduro. Para onde ele vai agora? Não tem mais nada. Branham é esse grão. Depois de Branham não tem mais ninguém, não tem outro, não tem mais nada. O que tem depois de Branham é apenas Deus colher, que é o arrebatamento, e pronto. Obra-prima de Deus, identificado 209. Houve um pequeno grupo de irmãos que começou aqui em algum lugar chamada Chuva Seródia. Eles não chegaram a parte alguma, se desfizeram. Por quê? É a era do trigo, amigo. É o trigo. Há um ministério na terra que é exatamente igual ao que começou na terra lá no princípio. Uma verdadeira experiência pentecostal. Branham é a última advertência e o Espírito não vai mais falar depois de Branham. Preste atenção, a era de Laodiceia, parágrafo 161. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 22. Esta é a última advertência. Não haverá outra. O trono já foi estabelecido. Os 12 fundamentos já foram postos. As estradas de ouro já foram pavimentadas. Os portões de gigantescas pérolas foram levantados, igual a uma pirâmide, e ela permanece imponente e gloriosa. Os seres celestiais que a têm preparada agora a observam extasiados, porque ela refulge e brilha com uma glória extraterrena. Cada face de sua beleza contra uma história da graça maravilhosa e do amor de Jesus. Ela é uma cidade preparada para um povo preparado. Ela espera somente seus habitantes e logo eles invadirão as suas avenidas com alegria. Sim, esta é a última chamada.
O Espírito não falará em outra era, as eras passaram. Bom, agora se você crê que isso é verdade, simplesmente ajoelhe onde você estiver. Se você estiver na rua, vá para um lugar solitário. Se estiver em casa, ajoelhe-se. E faça uma oração. E saia dessa confusão, ainda tem jeito. Não venha para minha igreja não. Fique lá onde você está. Mas só quero que saia dessa heresia. Porque é preferível não saber nada do que saber e esse saber ser heresia.